Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite! Espero que todos estejam bem! Bom, meu povo, estou de volta em mais uma videoaula aqui do nosso canal do YouTube, o nosso canal Estudo Fácil. Olha que beleza, meu povo, que prazer estar de volta com você, meu querido estudante fácil. Bom, meu povo, para a nossa videoaula de hoje, que vai ser de Química, do setor A de Amor pela Química, não é verdade? Nós vamos trabalhar o tema que se encontra nas aulas 19 a 24 da sua apostila de número 10 do Sistema Ângulo de Ensino. Olha que beleza, é o tema de radioatividade. Olha que beleza. E nessa aula trabalharemos a parte teórica e a parte de exercícios, tá bom? Teremos 10 exercícios e a parte teórica resumida em apenas um slide bem rapidinho, tá bom? Pode parecer um monstro de 7 cabeças essa parte de radioatividade, mas eu lhe garanto, meu querido estudante fácil, que não é, tá bom? Então, ó, bora arrasar nessa aula. E olha, para você que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, o nosso canal Estudo Fácil, já se inscreve, deixe o seu like, ative as notificações e também compartilhe com seus amigos para que eles venham estudar conosco, beleza? E também não se esqueça de seguir o nosso Instagram, @estudo.fácil. Fechou, meu povo? Tranquilidade? Então partiu soltar a vinheta do canal e a gente segue para a matéria. Fechou, meu povo? Então vamos que vamos, vem comigo, simbora! Aê, meu povo, tô de volta, bora lá? Simbora então, ó. Eu vou trabalhar a parte teórica aqui, então eu vou tirar um pouquinho minha câmera, tá bom? Mas eu já volto, eu estou por aqui, mas é porque senão vai cobrir a parte escrita ali, tá bom? Então vamos que vamos, vamos embora. Pronto. Então vamos lá. Parte teórica de radioatividade. Tá aqui um resuminho que eu peguei na própria internet, assim, você pesquisa lá, resumos, radioatividade, mapa mental, enfim, que eu acho bem legal trabalhar com isso. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é radioatividade, né? O que seria isso, né? Então, quando você tem núcleos instáveis que sofrem decaimentos radioativos que vão produzir nuclídeos mais estáveis, a chamada transmutação, tá bom? Então aqui está falando de um monte de coisa, tal, e aí, por exemplo, você tem um núcleo instável que vai se tornar um núcleo estável, tá bom? E aí você pode emitir partículas ou ondas eletromagnéticas. Quais partículas você pode emitir? Alfa e beta. Qual onda você pode emitir? Gama. Tá bom? Então a partícula alfa ela é baseada no núcleo do hélio 4. Tá bom? Porque ela tem dois prótons e 4 de número de massa. Tá bom? Portanto, também tem 2 nêutrons. Lembrando que o número de massa é o número de prótons mais o número de número de prótons mais o número de nêutrons. E o número atômico é apenas o número de prótons. Fechou? A partícula beta, ela tem apenas um elétron, tá bom? E aí a partícula gama é onda eletromagnética, tá bom? E aí, o que acontece? Ó, isso aqui é importante que eu vou anotar aqui. Poder de penetração delas, ó, a partícula gama é a que mais penetra, tá bom? Por isso que tem esta até imagem aqui, por isso que o poder de penetração é menor no alfa e maior no gama, tá bom? Porém, para se ionizar é ao contrário, então o poder ionizante é maior na alfa, tá bom? Que é mais para a gente saber, mas não é nada tão importante, fechou? Outra coisa importante, no momento que você tem uma radiação, né, você tem esse decaimento, né, desse decaimento radioativo que produz núcleos estáveis e tudo mais, o que acontece? Há conservação de massa e de carga, e isso é super importante. Então, há conservação de massa e carga. Portanto, a soma de cargas e de massas dos reagentes tem que ser igual à dos produtos. Isso é super importante. Então, por exemplo, se eu tenho esta partícula X aqui, ó, com um certo número de massa e um certo número atômico e vai produzir uma partícula alfa mais um outro nuclídeo, consequentemente, a partícula A é formada pela massa da partícula alfa, que é 4, mais a massa da partícula Y aqui, na verdade, mais essa partícula aqui. Fechou? E consequentemente o número atômico de X é a mesma coisa que 2 mais este valor de Z, ou o número atômico de Y é Z menos 2, né, que é o total menos o que já foi. Tá bom? Mesma coisa para beta, tá bom? Só que beta você tem que pensar como um número negativo, então o número atômico do elemento que estiver do lado dos produtos tem que ser um número a mais daquele que está do lado dos reagentes. Exemplo, Henrique, não consegui entender muito bem. Então, se você tem, por exemplo, um elemento aqui com número atômico 8,
Consequentemente, o elemento que formar aqui tem que ter 9, porque 9 menos 1, que é do beta, dá 8. Fechou? Tranquilo, né? E nós temos a questão da meia-vida, que é quando que é o tempo necessário para que a atividade radioativa do nuclídeo reduza em 50% do anterior. Como assim, Henrique? Se eu tenho uma massa inicial de 100%, a meia-vida vai ser 50, aí depois 25, que é metade dos 50, e aí depois 12,5, que é metade do 25, e assim por diante. Tá? Mas sempre metade do anterior. Fechou? Tranquilo? E aqui, ó, só comentando algumas coisinhas importantes, aqui tem um mapa mais conceitual, fechou? E nós temos aqui dois conceitos super importantes que é, de fissão e de fusão nuclear. Fissão é quando ocorre ruptura, ocorre uma quebra de um nuclídeo em dois outros nuclídeos com massas relativamente próximas. Tá bom? E ocorre devido ao bombardeamento com nêutrons e a considerável liberação de energia. Agora, na fusão, quando você junta dois nuclídeos, ocorre o que? Maior absorção de energia, uma energia muito elevada, porém também libera uma quantidade muito maior do que a recebida. Fechou? Aqui é mais uma parte mais teórica, tá? É bem de boas, né? E aí, é isso, então só lembrando, radiação alfa era composta por 2 prótons e 2 nêutrons, radiação beta é um elétron e radiação gama é ondas eletromagnéticas. Fechou? Poder de penetração, o gama penetra tudo por ser uma onda, tá bom? E aí, consequentemente, tem maior poder de penetração, diferente do alfa que tem menor poder de penetração. Fechou? E aqui eu acho que de resto tá tudo certo. Fechou? Meu povo, tranquilidade, essa parte teórica aqui é bem simples, né? Bem de boa. Então agora eu vou voltar minha câmera e a gente parte para o exercício de número 1 da FMJ 2022. Vamos lá, ó, voltei aqui, meu povo. Tô aqui, vamos embora? Partiu, então vamos que vamos. O elemento fósforo. Lembrando, gente, em muitos exercícios utiliza uma tabela periódica. Então eu, por exemplo, peguei a minha aqui do ângulo, tá bom? Tá aqui minha tabela periódica, eu vou consultá-la aqui, né, para fazer os exercícios. Porém, como já está resolvido, já está ali o gabarito. Mas para você que for fazer, pegue uma tabela periódica que vai ser super importante. Fechou? Então pesquisa lá no santo Google, tal, tabela periódica, você acha facinho. Fechou? Então vamos embora. O elemento fósforo apresenta um isótopo natural. Lembrando, gente, que isótopo é quando você tem o mesmo número de prótons, tá bom? Lembrando disso. Natural com 16 nêutrons em seu núcleo. No entanto, podem ser produzidos isótopos radioativos para utilização em medicina nuclear, como o fósforo 32, obtido pela reação nuclear de um nêutron com o enxofre. Tá bom. Nessa reação, além do fósforo 32, cuja meia-vida é de 14 dias, também é produzido outro elemento químico. Tá bom. Letra A. Escreva o símbolo do isótopo natural do fósforo. Outra coisa, muitos vestibulares dão a tabela periódica ou dão apenas o número atômico, tá bom? Que é o que ele deu, só que eu coloquei na letra B, ó. Tá aqui, que eu esqueci de colocar na letra A, tá bom? Mas você também usaria, logicamente, para a letra A, fechou? Então vamos lá. Escreva o símbolo do isótopo natural do fósforo. Como você sabe, o fósforo ele é representado pelo elemento P. Tá bom? Então, do isótopo natural do fósforo é aquele que tem 16 nêutrons em seu núcleo, porém você sabe que o fósforo tem 15 prótons. Logicamente, o isótopo natural do fósforo é este representado aqui. Tá bom? Tranquilidade, né? Agora, calcule a porcentagem de fósforo radioativo existente em uma amostra desse isótopo 6 semanas após sua produção. Vamos lá, 6 semanas equivale a 3 vezes 14 dias. Então você vai ter uma porcentagem inicial de 100%. Depois de 14 dias você vai ter 50%. Depois de 14 dias, 25%. Depois de 14 dias, que vai passar já 6 semanas, 12,5%. Logo, qual que é a porcentagem final após 6 semanas? 12,5%. Olha que beleza. Fácil, né, meu povo? Bem de boas. Bem de boas. Radioatividade parece ser um monstro, assim, um bicho de 7 cabeças. Mas não é nada, meu. É uma cabeça que você ainda mata e fica com nenhuma cabeça. E quando quer no seu vestibular, é lucro. Você tem que acertar e, ó, que vai te garantir uma nota boa. Fechou? Então bora para a letra B. Vamos lá. Equacione a reação que representa a obtenção do fósforo a partir do enxofre. E cite o nome do elemento produzido nessa reação além do fósforo, né? Porque ele nos diz, ó, que a reação nuclear de um nêutron com o enxofre dá o que? Dá o fósforo 32 mais um outro elemento. Fechou? E aí, ó, eu escrevi, ó, a reação do enxofre com um nêutron vai dar o fósforo 32 mais um outro elemento que eu chamei de E. E aí, como você sabe que tem que ter conservação de massa e de carga para o número atômico e tudo mais, consequentemente, ó, se aqui eu tenho,
Vou até marcar aqui, ó. Tenho 16 prótons aqui, aqui eu tenho 0. E aqui eu também tenho que ter 16. Se eu já tenho 15 aqui, então este Z tem que ser 1. Agora eu vou ver a massa, ó. Olha que beleza. 32 mais 1, 33. Aqui eu já tenho 32, tem que ser número de massa 1. Olha que fácil. Portanto, a equação está equacionada aqui, ó. Essa daqui é a tua resposta, assim como o nome do elemento, que está aqui embaixo, ó. Hidrogênio. Olha que fácil. Bem de boas, né, meu povo? Bem de boas, bem de boas. Exercício bem simples, né? Bem simples. Nenhum bicho de duas, nenhuma cabeça. Não é verdade? Então, parte 2, vamos embora. 2 da FMP 2022. Vamos lá. Esse aqui trazia um belo texto, assim, uma loucura, enfim, uma loucura. Aí eu já parti direto para a pergunta e vamos embora, ó. O iodo 131 é um dos quimioterápicos usados no tratamento de um tipo de câncer, sendo emissor de partículas beta, que é 0-1, lembrando disso, partículas beta é 0-1, isso aí você tem que saber. Sua atividade ionizante é capaz de induzir a morte celular. Escreva a reação de transmutação natural do iodo ao emitir uma partícula beta, identificando o número atômico e o número de massa do novo elemento formado. Bom, o que você vai ter que fazer? Você tem o elemento iodo 131, que vai produzir uma radiação beta com um elemento tal. Mesma coisa, conserva a massa, conserva próton, conserva carga, conserva tudo. Tá bom? E aí você vai chegar então que o Z é 54 e que o A só pode ser 131 e esse elemento é o xenônio. Olha que beleza. Bem fácil, né, meu povo? Bem de boas, é o xenônio mesmo. Olha que fácil, bem de boas, né? Letra B. O ano de 2006, um determinado centro médico acondicionou cuidadosamente 400 gramas do radioisótopo do cobalto 60. No ano de 2021, verificou-se que ainda permaneciam radioativos 50 gramas desse radioisótopo. Opa, tô mal hoje, hein? Com base nessas informações, qual a meia-vida apresentada pelo cobalto 60? Olha que fácil. Primeiro, tem que pensar assim, ó, eu tenho 400 inicial, certo? Aí, reduziu a metade pela primeira vez, 200 gramas, então o tempo da meia-vida, representado por este T, 1/2. Dos 200, reduziu para 100, metade de novo, mais uma meia-vida. Logicamente, de 100 foi para 50, mais uma meia-vida. Só que isso aí foi em quantos anos? Opa, em 15 anos, Henrique, porque a gente está em 2021, 2022, mas o exercício foi feito em 2021. Então, no ano de 2021, que é onde foram calculados tudo isso, menos o inicial que é 2006. Logo, qual que é o tempo? 15 anos. Porém, como eu tenho 3 meias-vidas, então eu tenho 15, é igual a 3 vezes meia-vidas. Lógico, quanto que é uma meia-vida? Só pode ser 5 anos. Ah, que fácil. Bem de boas, né? Bem de boas, bem fácil. É assim, é simples construir esse raciocínio de radioatividade porque é bem lógico, né? Então você tem um total, uma variação de tempo de 15 anos, você se passou 3 meias-vidas, então 3 meias-vidas é igual a 15 anos. Meia-vida, então, 5 anos. Bem de boas, né? Fechou? Então bora pro 3, vamos lá. 3 da Unifesp 2021. Vamos lá, o irídio é um metal muito denso que possui diversas aplicações, como em contatos elétricos em agulhas de injeção e em próteses odontológicas. Tá bom. Esse elemento apresenta dois isótopos naturais, o irídio 191 e 193, cujas abundâncias na natureza são respectivamente 37,3% e 62,7%. O irídio também apresenta diversos radioisótopos artificiais, sendo um deles o irídio 192, emissor de partículas beta e radiação gama, que é empregado no tratamento de pacientes com câncer. Tá bom. A meia-vida desse radioisótopo é de 74 dias aproximadamente. Letra A, e bem fácil, calcule o número de nêutrons do isótopo natural mais abundante do irídio. Bom, ó, ele já passou aqui embaixo, ó, irídio tem número de prótons 77. E se ele tem o número de massa 193, porque ele quer o isótopo mais abundante, é só fazer 193 menos 77. Por que isso, Henrique? Por que isso? Não entendi. 193 é o número de massa, só que o número de massa é igual a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Se você já tem o número de você já tem o número de prótons e o número de massa, você descobre o número de nêutrons, que é o que ele quer, portanto, 116 nêutrons. Olha que fácil. Bem de boas, né? Agora, assim como os demais metais, o irídio é bom condutor de eletricidade devido a uma característica da estrutura metálica, porque ele tem íons livres na sua estrutura, tá bom? Ele tem íons livres. Isso daqui era mais uma parte de primeira série e tal, mas enfim, isso aqui não nos interessa muito, tá bom? Mas é porque ele tem íons livres na sua composição. Fechou? Agora, na letra B de bola, escreva a equação que representa o decaimento do irídio 192
né, que é quando ele produz, ó, ele mesmo fala, emissor de partículas beta e radiação gama. Então o irídio 192 produz uma partícula gama e partícula beta. Olha que fácil, mais um outro elemento. E a este outro elemento eu descobri então que é o plutônio 192 de número de massa e os 78 prótons, que é o número atômico. Fechou? Agora, ó, construa utilizando os eixos gráficos disponíveis a seguir a curva que representa o decaimento radioativo do irídio 192. Como ele falou que a meia-vida é de 74 dias, né, isso aqui vai construir um gráfico meio aproximado, tá bom? Um gráfico bem chatinho de desenhar mesmo, né? Então você tinha que calcular quantas meias-vidas, mais ou menos, até um número razoável para você trabalhar e construiria o gráfico. Tá bom? Mas assim, se eu fosse o professor que colocasse esses exercícios na prova, até 25% para mim já estava ótimo. Tá bom? Porque aí depois trabalhar com vírgula aqui ficaria bem complicado. Tá bom? Mas é mais para treinar e tudo mais. Fechou? Ok? Bem simples, né? Como ele também não coloca até quando ele quer essas meias-vidas e tudo mais, contando, por exemplo, 3 meias-vidas. Não. Ele falou construa, então fica meio aberto, né? Então assim, era mais pra gente trabalhar com um gráfico aqui mais bem simples, não é verdade? Então partiu 4, vamos embora, meu povo, simbora, vamos lá. Estadual de Londrina 2019, vamos lá, ele conta uma história aqui, mas simbora. Em setembro de 17, completaram-se 30 anos do acidente com sede do 137 em Goiânia. Uma cápsula metálica que fazia parte de um equipamento de radioterapia abandonada foi encontrado por 2 trabalhadores. Enfim, tá bom. Revestidos, essa medida foi necessária para prevenir os danos causados pelas exposições às partículas beta, resultantes do decaimento radioativo do césio 137. Tá bom. Letra A, e tem o gráfico ali também, ó. A partir da análise do gráfico, identifique a quantidade em massa do isótopo radioativo existente em setembro de 2017, considerando que a quantidade de césio 137 envolvida no acidente foi de 40 gramas. Determine quanto tempo a partir da data do acidente levará para que a massa de césio seja inferior a 0,7. Bom, se ele tem uma massa de 40 gramas, primeiro, quanto que é a meia-vida? Né? Então vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar o seguinte, se ele tem 20 gramas aqui, a meia-vida é 10. 10 está bem no meio aqui entre o 20 e o 40, portanto a meia-vida é de 30 anos. Olha que fácil, a meia-vida é 30 anos. E aí se você tinha 40 gramas no início e você quer chegar até que seja inferior a 0,7, vamos lá, você vai chegar até 0,635. Você vai reduzindo a metade até que seja menor que 0,7. Fechou? Tranquilo, né? E aí você chega a 40, 20, 10, 5, 2,5, 1,25 e 0,635. E o tempo total é de 6 vezes uma meia-vida. Uma meia-vida de 30, então tempo total 180 anos. Bem fácil, né? Que é mais interpretação de gráfico que você já matava a charada, não é verdade? E na letra B, também bem simples, né? B de bem simples, olha que simples, né? A emissão de partículas beta ocorre quando um nêutron instável se desintegra, convertendo-se em um próton, formando outro elemento. Tá bom. Escreva a equação da reação de decaimento radioativo do césio 137, representando o elemento formado pela notação que inclui o seu número de massa e o seu número atômico. Bom, é o césio que vai gerar uma partícula beta mais um outro elemento. E aí você vai descobrir que o outro elemento é o bário. Como se você já não soubesse, né? Porque ele passou, né? Ele não ia passar à toa o número atômico do bário, assim, tipo, vou lançar aqui no exercício, né? Então, assim, pega essas dicas, porque assim, se você ler um exercício que ele já te passou um número atômico de um elemento que ele não está citando no exercício, provavelmente envolve radioatividade e você vai ter que usar ele em alguma parte da tua conta. Tá bom? Então fica atento a isso que é só alegria. Fechou? Então bora pro 5. Vamos lá. 5, Faculdade de Santa Marcelina 2017, adaptado esse exercício, tá bom? Tirei a letra B. Vamos lá. Analise a sequência que representa as emissões radioativas naturais para o nuclídeo chumbo. Tá bom. Letra A. Determine o número atômico e o número de massa do átomo formado na estabilização do nuclídeo Y e qual a semelhança existente entre esse átomo formado e o átomo inicial. Atenção! Como interpretar este exercício? Vem comigo. E outra aqui, ó. Sabe-se que ao emitir mais uma partícula beta, o nuclídeo Y forma um núcleo estável, ou seja, já vou continuar aqui, ó, e que a diminuição da atividade do nuclídeo X ocorre de acordo com um gráfico, tá? Então vamos lá. Primeiro, tudo começa onde? Eu tenho um chumbo aqui. Um chumbo emite uma partícula beta e forma X. Primeiro, eu preciso descobrir quem é X. Já descobri X, ok? Fiz a reação, ó. Chumbo emitiu beta mais um X. Descobri que X é o bismuto. Agora, a partícula X emitiu alfa mais um Y.
Então emitiu alfa mais um Y, descobri aqui que é o telúrio, se eu não me engano, né? Eu tinha feito esse gabarito agora há pouco, eu acho que é o telúrio, né? Mas enfim, desculpe aí se eu estiver errado, mas enfim, é o talho na verdade, é o talho, desculpa. Vamos lá. E aí, o que ele nos diz? Só que até então não está estável, porque ele quer a massa, número de massa e o número atômico do nuclídeo estável, da estabilização do nuclídeo Y. Porém, ele nos diz que se ele emitir mais uma partícula beta, ele fica estável. Então, emite mais uma partícula beta e você vai descobrir esse elemento que eu chamei de H, por exemplo, tá bom? Eu poderia ter chamado de outra letra para não confundir com o hidrogênio, certo? E aí eu chego que é o chumbo 208,82. E aí ele pergunta, ó, qual a semelhança existente entre este átomo formado e o átomo inicial? Quem é o átomo formado e o átomo inicial? Vou circular aqui, ó, átomo inicial e o átomo formado. O que eles têm em comum? Mesmo número atômico, que vai ser então, eles são isótopos, né? Possuem o mesmo número atômico, portanto, mesmo número de prótons. Olha que fácil, bem simples, né, meu povo? Bem simples, ó. Chuchu, beleza. Partiu 6, vamos embora. 6 da EBMSP 2017. Vamos lá, ó. Movimentos como Outubro Rosa, enfim, ele vai falar do câncer aqui, ó. Um dos tratamentos do câncer utiliza radioisótopos que emitem radiações de alta energia, como o gama, que é eficiente na destruição de células cancerosas que são mais suscetíveis à radiação por se reproduzirem rapidamente. Entretanto, é impossível evitar danos às células saudáveis durante a terapia, o que ocasiona efeitos colaterais como fadiga, náusea, perda de cabelos, entre outros. Tá bom. A fonte de radiação é projetada para o uso de radiações gamas, já que as radiações alfa e beta são menos penetrantes nos tecidos e nas células. Um dos radionuclídeos usados na radioterapia é o cobalto. Com base nas informações e nos conhecimentos sobre a radioatividade, letra A. Apresente um argumento que justifique o maior poder penetrante das radiações gama em relação às radiações alfa e beta. Basicamente porque ele é onda magnética. Desculpa, é onda eletromagnética. Ele não tem partículas. É basicamente por isso. Certo? Por quê? Radiação alfa é formada por núcleos de átomos de hélio e a beta por elétrons de elevada energia. Ou seja, eles têm menor poder de penetração e, consequentemente, a gama, por ser uma onda eletromagnética, não é formada por partículas, então tem maior poder de penetração, digamos assim. Fechou? Bem fácil, né? Bem teórica, mas bem tranquila. Então, letra B agora, que agora sim envolve a parte de reação, né? Mas é bem simples, não é verdade? Então vamos lá, letra B. Represente, por meio de uma equação nuclear, o decaimento radioativo do cobalto 60 com a emissão de uma partícula beta, indicando o símbolo, o número atômico, o número de massa do elemento químico obtido após a emissão da partícula. Bom, vamos lá, o cobalto emitiu uma partícula beta, é um elemento X. Quem é o X? Lembrando que tem a conservação, eu vou até escrever aqui, ó, conservação de massa e de carga, lembre-se disso. Se você lembrar, você já matou a charada de muitos exercícios, fechou? Vamos lá. Aí o elemento é o níquel, ó que beleza, níquel com massa 60 e número atômico 28. Bem simples, né, meu povo? Bem de boas. Qualquer dúvida que você ficar nesses exercícios, manda pelo Insta, @estudo.fácil, que eu te ajudo a entender toda a matéria. Fechou? Então partiu 7, vamos lá. 7 da Unicid 2017. Isso aqui também é bem simples, viu? Bem simples. Vamos lá. A figura mostra os 3 tipos de radiação resultantes da desintegração de elementos radioativos naturais. Letra A. Quais dessas radiações alfa, beta ou gama podem ser chamadas de partículas alfa e beta, porque apresentam massa e carga elétrica? Olha que fácil. Certo, né? Bem de boas. Bem de boas. Por que apresenta carga elétrica? Porque tem desvio, né? Tem desvio aqui, então, enfim, bem simples. Aí na letra B, o fósforo 32 é uma espécie radioativa utilizada no tratamento radioterápico de alguns tipos de câncer. E na desintegração radioativa desse radioisótopo, forma-se enxofre 32. Escreva uma equação que represente esse processo. Bom, primeiro, você ia consultar uma tabela periódica, saber que o fósforo tem número atômico 15 e o enxofre 16. Bom, se isso é uma reação nuclear, você tem que pensar assim: o número de massa é o mesmo, ou seja, não pode ser partícula alfa, porque ele tem número de massa 4, então não pode ser alfa. Não pode ser gama porque mudou o número atômico, logo tem que ser beta, porque querendo ou não, né, 16 menos 1 dá 15, então só poderia ser beta. É bem simples esse exercício também, né? Bem de boas. Fechou? Então partiu 8, vamos lá. 8 da Estadual do Rio de Janeiro, 2017. Vamos lá, o berquélio é um elemento químico artificial que sofre decaimento radioativo. No gráfico indica-se o comportamento de uma amostra do radioisótopo Bk ao longo do tempo. Tá bom. Sabe-se que a reação
de transmutação nuclear entre o Bk e o cálcio produz um novo radioisótopo e 3 nêutrons. Opa, escreveu isso. Apresente a equação nuclear dessa reação. Ó, tá aqui. Reação, o berquélio com o cálcio produz um elemento X e 3 nêutrons. Olha que fácil. Portanto, quem é o elemento X? Lembrando da conservação, vai ser este elemento 117, que eu não sei nem qual é o nome dele. Olha que fácil. É o tenecine. Eu não sei muito falar esse nome, mas enfim. Tá aí, é este elemento aí. Fechou aí na letra B, né? Letra B não, né? Na segunda pergunta, ó. Determine ainda o tempo de meia-vida em dias do Bk e escreva a fórmula química do hidróxido de berquélio 2. Vamos lá. Primeiro, meia-vida. Só você pensar, ó. Se eu tinha massa inicial 20, eu tenho que ter a meia-vida, então é a metade do inicial. 10. Onde está? 300 dias. Logo, a meia-vida é 300. Logo, aí ele também pede, então fechou essa parte, ele pede a fórmula química do hidróxido de berquélio 2. Hidróxido de berquélio 2 envolve base, né? O hidróxido envolve o OH. Como você sabe que o OH é menos, tem carga negativa, um menos, e o berquélio, ele falou que é berquélio 2, que é 2 mais, consequentemente a fórmula é BKOH2. Você cruza a carga, lembrando que o cátion vai na frente. Fechou? Tranquilo? Então bora pro 9. Vamos embora. 9 da FAMERP 2017. O elemento artificial cúrio foi sintetizado pela primeira vez. Tal síntese ocorreu em um acelerador de partículas pelo bombardeamento do nuclídeo Pu com partículas alfa produzindo nuclídeo Cm e um nêutron. O cúrio 242 é o emissor de partículas alfa. Letra A, dê o número de prótons e o número de nêutrons dos nuclídeos do plutônio e do cúrio citados no texto. Basicamente, você tinha que olhar o número atômico e pegar o número de massa e subtrair do número atômico. Fechou. E aí você descobriu o que? O número de nêutrons no próprio elemento, né? E o número de prótons você bastava olhar na tabela periódica. Fechou? Na letra B, escreva as equações nucleares que representam a obtenção do cúrio 242 e a emissão de partícula alfa por esse isótopo. Bom, tá aqui. Eu pego o plutônio produzindo o cúrio. Pego o plutônio com partículas alfa, né? Estava até lendo errado, ó. Pego o plutônio, vou reagir com partículas alfa, vou produzir o Cm, né? Que é o cúrio, né? E o nêutron. Olha que fácil. Aí tá aqui, ó, a reação, equação nuclear de obtenção do cúrio 242, e aí depois ele fala a emissão de partículas por esse isótopo. Então eu pego o cúrio, emito partículas alfa e chego no plutônio novamente. Olha que fácil. Bem de boas, né, meu povo? Bem simples. Questãozinha da FAMERP bem de boas. E outra, até uma dica aqui que ele deu, né? Muitos vestibulares passam esses dados assim, ó, em forma de tabela periódica, digamos assim, né? Na representação periódica dela. Só que aí você tem que lembrar que o Z é o número atômico e o A é o número de massa, tá bom? Lembre-se disso. Lembre-se disso. Fechou? Então partiu para o 10. O último da nossa aula, vamos que vamos. A Faculdade de Santa Marcelina de 2016. Vamos lá. Numa sequência de desintegração radioativa que se inicia com o polônio, cuja meia-vida é de 3 minutos, a emissão de uma partícula alfa gera o radioisótopo X, que por sua vez emite uma partícula beta, produzindo Y. Vamos lá. Letra A. Partindo-se de 40 gramas de polônio, qual a massa em gramas restante após 12 minutos de desintegração? Apresente os cálculos. Bom, se eu sei que a meia-vida é de 3 minutos, eu tenho que ter 4 meias-vidas para chegar em 12 minutos, certo? Conta de matemática básica. Ou seja, após 12 minutos, eu vou fazer toda a meia-vida. Então, de 40 gramas foi para 20 gramas, de 20 para 10, de 10 para 5, de 5 para 2,5. E aí deu as 4 meia-vidas. Portanto, qual que é a massa depois de 12 minutos de desintegração? 2,5 gramas. Olha que simples, né? Bem de boas. Na letra B, identifique os radioisótopos X e Y, indicando suas respectivas massas atômicas. Bom, vamos lá. Simples, né? Porque ele falou, ó, o polônio emite uma partícula alfa e gera X. Vamos lá, você descobre primeiro X, lembre-se da conservação de massa e de carga, e aí você chega aqui, é o chumbo 82. Olha que fácil, chumbo 214, na verdade, né? E aí, a partir do X, ele falou que gera uma partícula beta produzindo Y. E aí o Y vai ser quem? O bismuto.
Olha que fácil, são duas reações, né? Você primeiro descobre quem é x para depois descobrir quem é y, porque o y envolve x. Então, descobre x, depois descobre y. Olha que beleza, meu povo. Bem de boas, né, meu povo? Bem de boas. Essa aula aqui foi bem tranquila. Radioatividade é bem de boas para você gabaritar na tua prova e gabaritar no teu vestibular. Fechou? Então, meu povo, eu encerro nossa aula por aqui, agradecendo você pela sua atenção, pela sua companhia. E nos vemos então na próxima videoaula com mais um tema para trabalharmos e discutirmos. Fechou? Então é isso, meu povo. Muito obrigado, um grande abraço. Fiquem bem. Bons estudos, tamo junto e até mais, meu povo. Tamo junto.